Boa tarde a todos, eu me chamo Marina e hoje a gente vai falar um pouco sobre hiperbicarbonatomia e hiporbicarbonatomia. E o que seria? Bem, o hiperbicarbonatomia é a redução da concentração de bicarbonato no plasma e é um achado observado em três desordens do equilíbrio ácido-base: a acidose metabólica, a alcalose respiratória crônica e ambas associadas. Agora vamos falar um pouco sobre a fisiologia do equilíbrio ácido-base. A forma como o organismo regula a concentração dos íons de hidrogênio, que no caso é o H+, é de fundamental importância para a avaliação das alterações do equilíbrio entre os ácidos e as bases no interior das células, que é no líquido intercelular. E no meio do líquido que as cerca, que é o líquido intersticial, e no sangue, que é um líquido intravascular. E como que o equilíbrio ácido-base é mantido? Ele é mantido por três componentes, um tamponamento químico, atividade pulmonar e atividade renal. Bem, e vocês lembram o que é os conceitos do ácido e o que é o conceito da base? Bem, o ácido é qualquer substância capaz de liberar íon H+, em solução aquosa, ânion, no caso. E a base é qualquer substância capaz de liberar íons OH-, em solução aquosa, que é o cátion. Bem, e o que seriam os tampões? Os tampões são substâncias que dificultam as alterações do pH pela adição de ácido ou base. São fundamentais aos organismos porque o metabolismo gera muito ácido. A regulação do equilíbrio ácido-base no organismo depende da atuação dos sistemas de tampão existentes no sangue, que é, no caso, o líquido intravascular. Também nos tecidos, o líquido intersticial, e no interior das células, que é o líquido intercelular, No nosso assunto, o sistema tampão que iremos utilizar é o bicarbonato, que é o HCO3 negativo. E que se houver um excesso, de H+, o bicarbonato ele pode funcionar como uma base fraca e remover o excesso de H+. Se existir uma deficiência de H+, o HC2CO3 ele pode ser dissociado e fornecer H+. E o sistema de bicarbonato ácido carbônico é o do mais importante na regulação do pH durante a circulação extracorpórea. A base forte desse sistema é o bicarbonato, como eu já havia falado, e o ácido fraco é o ácido carbônico. Quando um ácido se acumula no sangue, o bicarbonato do sistema de tampão se combina com o mesmo, alterando o equilíbrio do próprio sistema de tampão. O ácido carbônico em excesso se dissocia em CO2 e H2O. E o dióxido de carbono é eliminado pelos pulmões ou pelo oxigenador. A gente sabe que se a gente relembrar, as células elas precisam de um meio extracelular adequado para poder funcionar. Cada célula de cada tecido tem o seu meio extracelular próprio, mas a grande maioria das células no nosso corpo, um dos elementos extracelulares que a gente precisa estar controlando para que elas funcionem de maneira adequada é o pH. E a grande maioria das células do nosso corpo precisam de um pH numa faixa muito estreita de funcionar, de equilíbrio, de controle, para que elas possam funcionar apropriadamente, de forma adequada, Se o pH cai muito ou sobe muito,
essas células perdem a sua funcionalidade e tem até mesmo sofrer alterações irreversíveis. Então, o controle do pH sanguíneo é fundamental no funcionamento celular e para isso, né, naturalmente o nosso corpo tem o que a gente chama de sistema tampão, que tem algumas substâncias que estão a todo momento sendo reguladas para poder controlar esse pH sanguíneo. E aí que a gente vai destacar o bicarbonato, né? As proteínas, os fosfatos, as hemoglobinas, sendo o bicarbonato e as proteínas que respondem pelo meio extracelular e os fosfatos e a hemoglobina pelo meio intracelular. Mas de todos esses, o que a gente vai estudar, né, o que eu pretendo falar para vocês é sobre o bicarbonato. Mas todos eles vão responder à famosa lei do equilíbrio químico, para manter o pH na faixa de 7,35 a 7,45. Então, o pH sanguíneo entre 7,35 e 7,45 é controlado por esse sistema tampão. E aí a gente vai trabalhar com bicarbonato, né? Que vai responder à lei do equilíbrio químico, em que, na verdade, o gás carbônico na água, afinal de contas, tem água circulando, né, no nosso sangue, provoca uma reação química que forma o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico é um ácido fraco e ele não se mantém como ácido em si. E ele facilmente se desintegra, ele se dissocia, né? Em H+, e bicarbonato, que E esse equilíbrio, ele está acontecendo a todo momento, né, do nosso corpo. E com isso, a gente pode perceber aqui que quando a gente tem um aumento de uma concentração de bicarbonato, se a gente lembrar do equilíbrio químico, no momento da concentração dele, ele vai se deslocar a reação em favor de uma produção maior de CO2 e água. Ou seja, o aumento do bicarbonato consome H+, e por isso o pH sobe. Da mesma forma que se eu diminuir a quantidade de bicarbonato, eu vou puxar essa reação em favor de uma maior produção de H+, e a maior produção de bicarbonato. Ou seja, quando eu tiro o bicarbonato do pH, o pH cai, porque aumenta o H+, e fica mais ácido. Quando eu boto bicarbonato, o pH aumenta, porque o H+ diminui e fica mais alcalino, né? E para finalizar, vale salientar que esses distúrbios eletrolíticos, quando há uma variação no nível que eles se tornam anormais no corpo, pode produzir alguns problemas no sistema. Aqui eu estou apresentando para vocês uma tabela, né, que apresenta os eletrólitos e o resultado, né, que é da sua elevação ou a redução. E aqui embaixo a gente tem o bicarbonato, no qual a gente trabalhou. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o assunto e obrigado.